Fala aí, gente. Boa tarde. Sou eu aqui, professor José Neto, professor de História. Tudo bem, Educarte? Vamos começar aqui mais uma aula de hoje de História em cima do tópico da ESA. Então, a gente viu, a gente tem que estar sempre martelando isso, porque o edital é a nossa bússola. Nós vimos que a prova da ESA tem 5 tópicos. Ela tem o período do expansionismo marítimo, temos o período do Brasil colonial, temos o período joanino, temos o período monárquico, Brasil imperial, e Brasil republicano. Hoje, a gente encerra o 3º tópico, ou seja, a gente já está caminhando para os 2 últimos tópicos do edital. Agora, professor, já está acabando? Claro que não. Até porque as próximas matérias são as matérias mais aí que cobram muitas coisas, períodos específicos, temas dentro desse período histórico que são importantíssimos da gente saber para a prova da ESA, né? Então, hoje, o que a gente vai ver foi aquilo que a gente começou na nossa última aula. Nós entendemos que o século XVIII, no Brasil colonial, foi um divisor de águas da nossa história. Por quê? Houve a descoberta do ouro nas Minas Gerais e uma imensa atividade de extração do ouro. E aí você lembra muito bem que essa atividade aurífera, atividade da exploração do ouro, acabou atraindo outras atividades econômicas, né, pecuária no sul do Brasil, no Nordeste, a produção, né, que antes para o Nordeste era só de vender cana-de-açúcar para o exterior, né, a gente vê que começa a se desenvolver a cachaça e começa a haver um comércio interno no Brasil, e isso acaba modificando de forma tão grande o Brasil enquanto colônia, que o Brasil, e aí lembrem-se disso, a partir ali do século XVIII, em 1750 mais ou menos, o Brasil passa em tamanho de pessoas, em quantidade de pessoas, do que Portugal. E o Brasil passa até mesmo ter um peso econômico muito maior do que o próprio Portugal. E aí você já vem logo aquilo de cara que é a contradição. Como é que pode o Brasil ser um país com mais gente que Portugal e ter uma economia de mais importância do que Portugal, e a gente continuar, né, nos submetendo às ordens que vêm de Portugal? É a partir do final do século XVIII, um pouquinho antes da vinda da família real para o Brasil, que o Brasil passa por 2 grandes revoltas que querem a emancipação, a independência. A primeira delas, em 1789, lembra disso, né? Foi em Confidência Mineira, o famoso Tiradentes. Foi feriado essa semana, dia 21 de abril, data da morte de Tiradentes. Ou seja, o que os mineiros queriam? Tornar Minas Gerais independente. Tivemos também a Conjuração Baiana, a chamada Revolta dos Alfaiates. Lembra o que foi a Revolta dos Alfaiates? A independência da Bahia em relação a Portugal. Ou seja, no final do século XVIII, tendo em vista que os Estados Unidos já era independente e começava a haver revoltas em toda a América Latina, o Brasil não foi diferente da regra, né? O Brasil também passou a ter certas agitações pedindo a independência em relação a Portugal. Só que, como tudo na história acontece, sempre tem um fator surpresa. E o fator, né, que foi o maior acaso, talvez, da história, e que se modifica totalmente a história do nosso país, da forma como nós temos até hoje, foi a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Isso daqui é extremamente importante da gente pensar dessa maneira, pois não houve nenhum precedente da história do mundo em que houvesse esse seguinte exemplo. Uma metrópole tem uma colônia. Isso daí teve na Grécia, teve em Roma, teve tudo que é período da história. Mas a metrópole mudar
a capital mudar o seu reino para a colônia, isso nunca ocorreu. E isso ocorreu aqui no Brasil. Então, quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma cidade que era a capital do Brasil colonial, mas que a partir de 1808, o Rio de Janeiro vira a capital também de Portugal. Ou seja, há uma inversão total, há uma modificação total da história brasileira e da história portuguesa a partir da vinda da família real para cá. E a partir desse momento, quando a família real vem para cá e monta o seu reino no Brasil, né, com a sua corte, lá onde era o Museu Nacional, né, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, ali que era a corte, o Brasil muda a sua cara, porque o Brasil passa a ter não mais um gostinho, não mais um jeito de colônia, mas sim de um reino independente. E é isso que a gente vai começar a ver aqui na aula de hoje, ou seja, é fundamental para você entender a independência do Brasil a partir da vinda da família real, que é o que interessa e que é o tema aqui da nossa aula de hoje, beleza? E é nesse sentido que a gente vai ver cada tópico desse, né? Ou seja, vamos entender o contexto da fuga, né, de Portugal, de quem e do que Dom João de Bragança, que era príncipe, até 1808, né, governava em nome da mãe dele, que estava afastada do cargo por ser acusada de ser louca, né, tanto que a mãe dele fica conhecida na história como Dona Maria a Louca, que vem também para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro. Né? A gente vai entender melhor do que eles fugiam, vamos entender as características, e aí cada tópico desse corresponde aproximadamente a uma questão que a prova da ESA já cobrou. Então é fundamental que você entenda que a aula de hoje, e no final aqui da nossa aula, a gente vai fazer os exercícios como de praxe. Então eu já vou pedir aqui para você já deixar aí a sua apostila aberta, deixa aí próximo, né? Tira lá da gaveta, abre o armário, já deixa próximo aí de você, porque vai ser fundamental para a nossa aula de hoje, né? Então, essas características do Brasil, não mais enquanto colônia, mas como um reino, que o rei de Portugal está no Rio de Janeiro, está no Brasil, mandando o Brasil como um reino aqui na América. E são essas nuances e características que a gente vai ver, né? Ou seja, vamos entender o estabelecimento do reino aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente vai entender uma revolta no Nordeste, uma revolta em Pernambuco, que era contrária ao próprio reino, né? Pernambuco querendo se tornar independente do Brasil, ao mesmo tempo que a gente vai ver a revolta lá em Portugal, em 1820, e entender esse processo a partir da independência do Brasil. Vamos lá, galera? Bora! Olha só, 1808, a gente viu isso um pouquinho na nossa última aula, eu vou aqui retomar para não ter dúvida. Olha só, em 1803, Napoleão Bonaparte, o grande general da França, se proclama imperador da França. E ele tinha uma preocupação muito grande. A preocupação dele era a seguinte, né? França e Inglaterra competiam a hegemonia da Europa. Quem era o principal país da Europa? Quem era o principal país do mundo? França versus Inglaterra. E Napoleão Bonaparte, ele tinha uma estratégia que era uma estratégia muito inteligente. A estratégia dele era bem assim, humilde, né? Bem diplomática, bem amigável. Ele dizia o seguinte, né? Através do bloqueio continental. Já que a gente não vai invadir a Inglaterra, porque eles também são fortes como nós, a gente vai estrangular a economia inglesa. A gente vai sufocar a economia dos ingleses. De que maneira? Qualquer país da Europa que continuar comercializando com a Inglaterra a partir de hoje, ou seja, em 1806, nós vamos invadir. Então, todos os países da Europa ficaram, de alguma maneira, com medo de Napoleão e cortaram relações comerciais com a Inglaterra, exceto um país, e esse país foi Portugal. Então, Portugal
tem uma estratégia de se aliar aos ingleses e se contrapor a Napoleão Bonaparte. Então, como Napoleão havia prometido, quem continuar comercializando vai ser invadido. 2 anos depois da desobediência de Dom João, ele invade Portugal, né? Então, ali no mês de agosto de 1808, ele invade Portugal. Então, quando Dom João e a família real sabem da notícia da invasão das tropas francesas napoleônicas em seu território, eles organizam uma rápida fuga. E a fuga para onde? Para o Brasil. Então, ou seja, a vinda da família real tem a ver com o contexto inglês, europeu, em que a França estava pressionando todos os países da Europa a não comercializar com a Inglaterra. Só que como Portugal já era aliado das antigas, né, desde o Tratado de Mentoem, lembra disso, né? Que a gente viu, 1705, eles justamente se aliam aos ingleses e bolam uma estratégia para poder fugir. Fugir para o Rio de Janeiro, fugir para o Brasil. E é nesse sentido que os ingleses dão um empurrãozinho para o rei português, né? Dão um empurrãozinho para a família real. E aí guardem esse nome, que ele vai ter um papel fundamental, que é o Lord Strangford, né? Que era um diplomata inglês em Lisboa, Portugal. Ele combina o seguinte: olha, vamos transferir vocês, da família real, e todos os seus aliados, todos os nobres, para o Brasil. E vocês vão em segurança com a minha marinha, fazendo a proteção do seu navio. Agora, só tem um porém. Depois, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Na hora do desespero, Dom João aceita que parte para o Brasil. Então, no dia 29 de novembro de 1808, a família real sai de Lisboa junto com 15 mil nobres. Sai com muita gente de Portugal e vem diretamente ao Brasil montar o rei. E aí é agora que é a chave fundamental para a gente entender todo o processo da permanência e da formação do reinado brasileiro. Ok? Olha que bacana. A primeira coisa que Dom João, né, que na época, como eu disse, ele era príncipe, a primeira coisa que ele faz em 1808 é praticamente acabar com o pacto colonial. Isso mesmo, né? Dom João VI faz a chamada abertura dos portos. O que é a abertura dos portos? A partir de hoje, o Brasil pode comercializar com qualquer outro país que seja amigo de Portugal. Ou seja, se antes de 1808 um brasileiro tivesse e pudesse vender para um inglês, um francês, né, um holandês ou um português, como era colônia, lembra do pacto colonial, né? Era obrigatório que o brasileiro vendesse para o português. Então, o que o português fazia? Comprava os produtos do Brasil a preço muito barato para poder ganhar dinheiro na Europa. Isso é a lógica colonial do pacto colonial. Agora, a partir da abertura dos portos brasileiros, os brasileiros podem vender a quem bem entender, menos aos franceses, que são inimigos. Ou seja, o Brasil, observe bem que ele praticamente, logo no primeiro ano da vida da família real, já ganha um ar de independência, concorda comigo? Ou seja, se antes não podemos comercializar com qualquer pessoa, com qualquer nação, a partir de hoje a gente pode, porque o príncipe está no nosso país e ele está liberando o comércio para qualquer nação amiga. Ok? Então, você já observa aí que logo de cara a gente já vê a situação de que o Dom João VI faz uma reforma no Brasil. E qual reforma? Ele permite que o brasileiro possa comercializar com qualquer outra nação amiga. Ok? Né? Numa tentativa de Dom João VI de fazer com que o Brasil prosperasse um pouquinho mais do que era,
já que agora ele está morando aqui, e agora a casa dele é o Brasil, ele revoga o alvará que a mãe dele tinha feito em 1785. Né? Esse alvará proibia a indústria, a manufatura no Brasil. Então, se algum brasileiro ele fosse pego no quintal da sua casa, fabricando, né, qualquer coisa que seja um produto manufaturado ou industrial, a polícia, o exército, as tropas poderiam prender o sujeito. Professor, nossa, que injustiça, por que faziam isso? Pacto colonial, lembra disso, né? Só pode vir um produto industrial de Portugal. Se o produto manufaturado ele é mais caro, então, opa, né? Já que é mais caro, tem que vir de uma mão. Não do próprio brasileiro. O brasileiro só dá o dinheiro. Quem vende são os portugueses. Então, a tentativa de Dom João VI era de incentivar a industrialização ali do Brasil. Né? Incentivar a manufatura, a produção de produtos ali manufaturados. Então, observa aí que já, olha como se modifica a posição econômica do Brasil. O Brasil já não vai tendo mais a forma de um país que é uma colônia de Portugal, mas o Brasil passa, aos poucos, a ter a sua própria autonomia, a sua própria liberdade. Ok? E aqui entra um outro passo também fundamental para a gente entender a relação entre esse Brasil governado por Dom João. Lembra que eu falei para vocês, né, que o Lord Strangford, né, que era o diplomata inglês em Lisboa, ele ajudou os portugueses a fugirem, a família real para virem para o Brasil, e em troca ele queria uma coisinha, né? E aí, isso aqui que a gente vai ver 2 anos depois que Dom João chega, né? Ou seja, em 1810, que é o Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra. A Inglaterra passa a ter o privilégio no Brasil. Então, olha que interessante a gente pensar essa aliança, né? Ou seja, os ingleses favoreceram e deram todo o apoio logístico para a família real sair de Portugal e vir para o Brasil. E em troca, o que os ingleses ganharam? Nada, só bateu no ombrinho de Dom João VI e falou, parabéns, vou te ajudar. Não, né? Dom João VI deu o privilégio para os produtos ingleses no Brasil. Então, quando o Brasil deseja importar algum produto vindo de fora, e isso aqui são números exatos, né? Se fosse da Holanda, seria uma taxação de imposto de 24%. Se viesse da Alemanha, 24%. Se viesse de Portugal, seria 16%. Já vê que tem um privilégio sobre o produto português. Agora, e o produto inglês? Tinha 15% apenas de taxa de imposto. O que quer dizer isso? O produto industrial vindo da Inglaterra, ele chegava no Brasil muito mais barato do que qualquer outro país, inclusive Portugal. Ou seja, os ingleses, e a gente vai ver isso muito bem a partir desse período, ao longo de todo o século XIX, sempre de alguma maneira vão ser parceiros econômicos do Brasil, mas um parceiro desigual, né? Porque o parceiro, geralmente a gente presume que as duas pessoas, os dois lados do contrato cresçam, né? Mas com a Inglaterra não, a Inglaterra se sobressai nessa relação. Por quê? Sobretudo, ganha privilégios de produtos importados. Então, outra coisa fundamental que acontece nesse Tratado de Aliança e Amizade é que, para os cidadãos ingleses que morassem no Brasil, e se ele cometesse algum crime, quem julgaria seria um juiz inglês. Né? Olha que privilégio, né? Olha o tamanho do privilégio. Por exemplo, a gente hoje no Brasil, foi em 2016, nas Olimpíadas, alguns atletas estrangeiros
foram lá e fizeram um monte de baderna aqui no Rio de Janeiro, né? Pensando que era a casa dele, sei lá o quê. Mas enfim, eles fizeram um monte de bagunça e foram presos. Se eles cometem um crime dentro do nosso território, são os nossos juízes, são os nossos advogados, são os delegados, são os nossos policiais que vão prendê-los, concorda? Só que não na época, né? Se o inglês começasse a quebrar tudo na rua, fizesse algum crime, matasse alguém, ele não poderia ser tocado por juízes ou policiais brasileiros. Por quê? Em 1810, os ingleses receberam esse privilégio. E, ao mesmo tempo, né, a liberdade religiosa. Os ingleses, eles são muito mais ligados ao protestantismo, né, ao movimento evangélico, à igreja presbiteriana, à igreja batista. E essas igrejas passam a marcar a presença do Brasil, coisa que antes não podia. E por que passa a haver igrejas evangélicas no Brasil? Passa a haver igrejas para atender os interesses dos protestantes ingleses que estavam morando aqui no Brasil. Ou seja, só poderia ter igreja católica. A partir de 1810 não, porque tem ingleses que moram aqui. Então, ou seja, esse tratado de aliança e amizade é um tratado em que vai formar uma amizade e aliança, como diz o nome, com os ingleses. Mas, obviamente, né, você vê aí que os ingleses foram, né, muito amigos, né, do Brasil. Muito amigos do príncipe. Né? Outra coisa que é importantíssima da gente entender da vinda da família real, dentro desse sentido, né, que eu disse que as coisas se modificam muito rapidamente, modifica-se toda a lógica, Dom João VI tem uma sacada genial. Ele sai de Portugal fugido de Napoleão, mas aqui no Brasil eles invadem a Guiana Francesa, que pertencia a Napoleão, pertencia à França. A Espanha, como era aliada dos franceses, Dom João VI também resolveu se vingar. E ele tomou Montevidéu, né, onde hoje é a capital do Uruguai, né, que faz ali fronteira com a Argentina. Ele toma esse território e chama esse território de Cisplatina. Né? Ou seja, o Brasil, com a vinda da família real para cá, além de já ter todo aquele território grande formado no Tratado de Madrid, de 1750, Dom João VI abocanha ainda mais. Né? Ele pega a Guiana Francesa para se vingar de Napoleão e ele pega o Uruguai e bota o nome de Cisplatina para se vingar da Espanha. Então, olha como é interessante a gente pensar dessa maneira. Né? Tem vários filmes, novelas, que tratam Dom João VI geralmente como sendo um cara bobão, um cara que está sendo enganado por todo mundo, um otário, né? Um cara que está sendo ludibriado por todo mundo. Mas olha como ele era esperto, né? Já para para pensar nisso, né? O cara, ele sai fugido de Napoleão, mas aqui no Brasil ele monta seu reino de boa, vive em paz e ainda pelo contrário, né? Ele até invade um território que era francês na América, que era a Guiana Francesa, como ainda é até hoje. Né? Então, olha as coisas que ele vai implicando de modificação aqui no Brasil. Agora, o que costuma cair bastante na prova da ESA é esse tópico aqui, letra C. Presta bem atenção. Observa que até então o Brasil muda de cara, muda a sua economia, muda a sua política, muda o seu militarismo, toma mais territórios, mas no papel o Brasil ainda é colônia de Portugal. Quando a mãe de Dom João VI morre, a Dona Maria, Dom João, que era um príncipe, se torna rei. Rei de Portugal. Não só rei de Portugal. E aí é que entra o barato isso daqui. Ele é o rei do chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Hã? Não tem o Reino Unido, que é lá a Inglaterra, que pega a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, correto? E ali é o Reino Unido.
Era isso, mais ou menos, que Dom João VI queria fazer com o Brasil. Só que seriam os territórios muito maiores do que os ingleses, né? Ele transforma oficialmente o Brasil em reino. Em um Reino Unido com Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil deixa de ser oficialmente uma colônia e torna-se um reino. E qual é a capital desse reino? Portugal, Brasil, Algarves. Qual é a capital? É Lisboa? Não. Rio de Janeiro, que é onde ele mora. O seu palácio em São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Ou seja, olha a posição de destaque que o Brasil ganha. O Brasil dá um passo. Se antes, né, Portugal estava em cima e o Brasil estava embaixo, a partir de 1815, com a formação do Reino Unido, eles estão no mesmo patamar. Ou seja, não é mais colônia de Portugal, não. O Brasil é um reino de igual para igual com Portugal e eles estão unidos. Só que com um detalhe, a capital desse reino é no Rio de Janeiro, no Brasil. Ou seja, o Brasil dá a entender que até passa em termos de jogo de interesse, de peso econômico, de peso político, do que mesmo Portugal. Os portugueses que estão lá sendo ocupados por Napoleão estão felizes com isso? A gente vai ver que não, né? Principalmente porque Dom João, quando ele chega aqui, ele acaba gostando do Brasil. Por que ele acaba gostando? Porque a América não é um continente cheio de guerra, como a Europa. O Brasil é o maior país da América, enquanto que Portugal é o menor país da Europa. Então, para ele, era mais divertido, vamos dizer assim, né? Era mais interessante, era melhor ser rei no Brasil do que em Portugal. Porque a oportunidade que ele tinha de exercer o poder no Brasil era muito maior do que em Portugal. Então, vocês vão ver, né, a gente vai ver aqui, já aqui acompanhando a nossa aula, que Dom João VI ele toma gosto do Brasil e ele não pretende muito fácil voltar para Portugal. Ele está querendo realmente fincar raízes no Brasil. Tá? Agora, há um interesse, né? E aí é isso que é o barato da gente entender a história, que não existe apenas uma causa, mas existem várias. Né? Então, ou seja, olha a estratégia de Dom João VI. Dom João VI, ele eleva o Brasil à condição de reino, ou seja, ele oficializa o que já é na prática, um país livre que comercializa com todo mundo, que tem laços de amizade com Portugal, que tem tratado de comércio com a Inglaterra, que é inimigo da França, assim como Dom João VI é. Né? Tem vários jogos de interesse. Agora, uma que a prova da ESA sempre cobra, e que talvez seja isso bastante interessante de você entender, é o seguinte, é que quando Napoleão é preso, em 1815, a França volta a ter um reino monárquico. Sai Napoleão e volta o primo de Dom João VI, volta uma família real na França. Agora, quando esses países se reúnem para poder decidir o futuro da Europa, né, a partir do Congresso de Viena, Dom João VI está no Brasil, está no Rio de Janeiro e não quer sair. Então, o que ele faz para poder mandar emissários para esse Congresso de Viena? Ele transforma o Brasil num reino, oficialmente, para ele poder ser aceito no Congresso de Viena. Então, olha como foi interessante e jogo para Dom João VI e como que ele matou vários coelhos numa cajadada só. Né? Ele alegrou os brasileiros, ele satisfez a elite econômica brasileira, dando um gostinho de liberdade, sendo rei. Ele estava morando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital desse reino. E ainda ele conseguiu mandar representantes na Europa, estando no Rio de Janeiro. Né? Então, ou seja, o que você deve compreender é que a partir de 1815, o Brasil deixa oficialmente de ser uma colônia e passa a ser um Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
E é interessantíssimo para a gente entender esse momento da história a partir de várias criações que Dom João VI tem, né? Então, por exemplo, hoje nós temos o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil foi criado por decreto por Dom João VI, né? Dom João VI, ele cria, e junto quando ele vem com a família real em 1808, ele traz toda a sua biblioteca de Lisboa. E aqui no Rio de Janeiro ele monta a Biblioteca Real, que mais tarde vai ser a famosa Biblioteca Nacional. Dom João VI, ele cria o Horto Real, né? O que é o Horto Real? É onde hoje é o Jardim Botânico, em Botafogo. Né? Olha quanta coisa ele cria, principalmente para o Rio de Janeiro. É interessante, por exemplo, se você for na Tijuca, você tem ali a Floresta da Tijuca. E a Floresta da Tijuca era um local extremamente desmatado na época, porque foram lá que foram plantadas as primeiras tentativas do cultivo do café. Isso daqui a gente vai ver lá na frente, mais um pouquinho, ver com calma sobre o café. Mas a Floresta da Tijuca ela foi toda desmatada, devastada. E Dom João VI, ele manda reflorestar aquilo tudo. Então, se hoje você vê ali a Floresta da Tijuca como sendo um local de mata densa, né, de cheio de biodiversidade, quem mandou fazer aquilo ali foi Dom João VI, né, que ele mandou plantar aquela área toda. Ou seja, olha que bacana, né? Dom João VI ele vem para o Brasil e modifica tudo. Muda a cara do Brasil. Professor, que legal! Dom João VI mudou tudo, mudou a cara do Brasil, fez tudo diferente. Todo mundo bateu palma e ficou feliz. Isso aí. Não, espera aí. Algumas pessoas estavam descontentes. Por quê? Dom João VI, quando vem para o Rio de Janeiro, ele compra a Quinta da Boa Vista, né? Todo dia, no palácio dele, era servido belos jantares, com champanhe, com charuto, belas roupas, joias, festas, saraus. E quem bancava essa conta toda, né? Quem bancava a corte? Eram os brasileiros. Então, por exemplo, em regiões como o Nordeste, qual foi o benefício efetivo de Dom João VI ter vindo para o Brasil? Praticamente nenhum. Por quê? Né? No Nordeste, a única coisa que fez a diferença foi Dom João VI aumentar os impostos. A Biblioteca Real, o Horto Real, né? O Banco do Brasil, tudo estava no Rio de Janeiro. Mas em regiões como no Nordeste, e principalmente em Pernambuco, qual foi a melhoria que Dom João VI propôs? Zero. A única coisa que ele propôs foi aumentar os impostos para bancar a festa que ele estava fazendo no Rio de Janeiro. Então é nesse sentido que ocorre uma primeira manifestação de insatisfação. E essa manifestação, ela está dentro daquela lógica, tá? Dentro da lógica da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, né, de revolta contra a monarquia, que foi justamente a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Essa Revolução Pernambucana de 1817 desejava o quê? Fazer de Pernambuco não mais independente de Portugal, mas fazer de Pernambuco e estados como Ceará e Rio Grande do Norte, né, que ajudaram os pernambucanos a se tornar independente do Rio de Janeiro. Ou seja, se antes do período joanino a corte estava em Lisboa, a partir do período joanino a corte estava no Rio de Janeiro. E a Revolução Pernambucana foi uma revolução que pediu não a independência de Portugal, mas pediu a independência do Rio de Janeiro, da corte da onde Dom João VI governava aqui no Brasil. Então você observa que nessa época
não havia aquela característica que nós brasileiros temos, de em época de Olimpíada, de época de Copa do Mundo, todo mundo botar a camisa verde e amarela e falar, eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Né? Não. Naquela época não havia essa consciência de ser brasileiro. Tanto que os pernambucanos queriam se separar do Brasil, se tornar independente não de Portugal, porque Portugal já era coisa do passado, mas se tornar independente desse projeto de governo de Dom João VI no próprio Rio de Janeiro, no próprio Brasil. Então essa revolução, ela tem um caráter principal de mostrar, logo no século XIX, no meio da festança de Dom João VI, que tinham pessoas descontentes com isso, que tinham pessoas que não estavam satisfeitas com esse modo de governar de Dom João VI. Ok? Então, ou seja, de um lado, em 1817, há uma manifestação em Pernambuco e essa revolução ela acaba sendo sufocada por tropas. E aí vale uma curiosidade interessante, que está aqui nesse quadro, que eu não sei se vocês conseguem ver bem, né, que nesse momento há uma grande importância, né, e isso aí vai ter ao longo do período colonial e ao longo do período imperial, é basicamente o seguinte, né? Qual era a chance que um sujeito no Brasil tinha de, entre aspas, ser alguém na vida, né? De tentar estudar, de ganhar dinheiro, de ser alguém instruído? Basicamente, cada pai de família tentava dar um jeito de colocar um de seus filhos para ser padre. Por quê? Ser padre significava o cara ganhar um salário, ser estudado, saber falar bem português, saber línguas estrangeiras. Então, ao longo de toda a história brasileira, os padres, eles têm um papel fundamental. Por quê? Os padres são aquelas pessoas no Brasil que estudam. São aquelas pessoas que a gente chama hoje de classe média. Aquelas pessoas instruídas, que têm uma consciência cultural, uma consciência filosófica. Então, ao longo de toda a história brasileira, em todos os movimentos, em algum momento vai ter um padre metido no meio. E não foi diferente na insurreição pernambucana, né? Quem comandou foi um padre, e aí diz a história que lá pelo final da insurreição pernambucana, da Revolução Pernambucana, né, o padre ele estava rezando a missa, e navios, né, contratados por Dom João VI estavam bloqueando o porto de Recife. E aí, na hora de fazer a Eucaristia, estava precisando de pão, né, para representar a hóstia, o corpo de Cristo, e do vinho para representar o sangue de Cristo. Né? Já não estava vindo mais pão, nem vinho de navio, então o padre teve que dar um jeitinho brasileiro, né, para fazer a Eucaristia. O que ele fez? Ao invés de usar o pão, ele usou pedaços de mandioca na última Santa Ceia, e ao invés de usar vinho, ele usou cachaça. Né? Ou seja, olha que Santa Ceia bem abrasileirado, né? Que Eucaristia bem abrasileirado. Ou seja, o padre, mediante o cerco das tropas, ele faz a Eucaristia mediante o que ele tem ali disponível para poder fazer. Né? Então essa insurreição pernambucana, a Revolução Pernambucana de 1817, é uma revolução que tenta fazer de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte uma região fora do Brasil. E, aliás, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Isso aqui fica uma provocação para vocês, porque vocês olham só, da Argentina até o México, quem colonizou foi a Espanha. Um território imenso, concorda? Né? América Espanhola, América Latina, os nossos irmãos, né, que falam espanhol, foram colonizados pela Espanha. Mas por que eles não se uniram e formaram um só país, uma república, ou um rei? O Brasil, se você olhar, é o único país da América em que, por exemplo, de norte a sul todo mundo fala português e todo mundo faz parte do mesmo país. Então havia uma tendência no Brasil, assim como na América Latina, de regiões se tornarem independentes. Não formarem uma única unidade política, mas sim várias. Né? Então, a gente vê a partir de 1817,
E a gente vai ver lá na frente, no período regencial, no Brasil já independente, várias tentativas de várias partes do Brasil se tornar independente do Brasil, acabar a unidade chamada Reino Brasil. Mas sim fazer um reino em Pernambuco, fazer uma república na Bahia, fazer uma república no Rio Grande do Sul e outras regiões. É nesse sentido que a gente tem que entender essa revolta. Agora, Dom João VI, né, está no Brasil porque ele fugia de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi preso em 1815. Opa, professor, que maravilha! Né? Dom João VI foi preso, o Napoleão foi preso em 1815, ele estava aqui porque estava fugindo de Napoleão, então em 1816 ele foi para Portugal de volta, né? Não. 17? Não. 18? Também não. E os portugueses que estão lá do outro lado do oceano, que agora estão proclamados como Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, começam a ficar indignados. Assim, pô, Dom João fugiu daqui por causa de Napoleão. Napoleão já é passado, foi preso. Morreu. Escafedeu-se, não está mais aqui mandando em nada. Dom João, você não vai voltar não, querido? Você está passeando no Rio de Janeiro, está tomando banho de praia, o que está acontecendo? Ou seja, começa a haver uma indignação. E Dom João VI aqui no Brasil falou, calma, um dia eu volto. E ele enrola. Até que passa 1819, também não volta, e chega 1820. O que acontece em 1820? Os portugueses tomam as ruas nas principais cidades, principalmente na cidade de Porto, que era a principal cidade econômica e portuária de Portugal. Essa cidade é tomada por manifestantes. E esses manifestantes mandam uma carta para o Rio de Janeiro, para Dom João VI. Eles dizem o seguinte: Dom João, ou você volta, ou a gente transforma Portugal numa república. Ou você volta, ou não há mais nada aí para você. E aí lá no finalzinho da carta, eles mandam assim: e que história é essa, hein? Do Brasil ser Reino Unido. Calma aí. Brasil é colônia. Brasil não é Reino Unido. O reino é Portugal e o Brasil é colônia de Portugal. O Brasil não é um reino unido a Portugal. Que união é essa? Ou seja, a coisa começa a se complicar. E é nesse sentido que a partir de 1820 começa a haver um mal-estar para a família real. E logo no ano seguinte, 1821, a família real volta para Portugal. Dom João VI parte do Rio de Janeiro chorando aos prantos, mas em nome do poder e do governo em Portugal, para não perder para uma república, para Portugal não se tornar uma república, Dom João VI volta. Agora, ele deixa o seu jovem filho de 20 anos apenas, o Pedro de Alcântara, morando no Brasil com o cargo de príncipe regente. Então, ou seja, Dom João VI volta, mas deixa seu filho como príncipe do Brasil. Quando Dom João VI ele volta em 1821, chega lá em Portugal, todo mundo bate palma, voltou o rei. Aí eles vão lá, contam, no navio. Opa, aqui sua esposa, sua sogra, está aqui sua cunhada, está aqui seu primo, está aqui seu irmão. E cadê seu filho? Aí ele fala, opa, deixei ele lá com o príncipe regente. E aí é um momento crucial para a história brasileira. Esse ano de 1821,
a 1822. Por quê? A partir de 1821, os portugueses passam a pressionar cada vez mais Dom João VI e pressionam no seguinte sentido: manda o teu filho voltar, ninguém te mandou botar ele como príncipe do Brasil, manda ele retornar e, ao mesmo tempo, o Brasil tem que voltar a ser colônia de Portugal. Porque não tem essa de ser Reino Unido. Brasil é colônia e Portugal é reino. E ponto final. E aí é nesse sentido que, a partir de 1822, as relações entre portugueses e brasileiros vão se estremecendo. E vão se estremecendo a tal ponto em que vai gerar uma ruptura. E essa ruptura se chama independência do Brasil. Olha que interessante. Né? Olha como a cronologia ela segue uma lógica. Né? Em janeiro de 1822, Dom Pedro I recebe uma ordem dos portugueses de voltar para Portugal. E aí os brasileiros, entusiasmados com a ideia de ter um rei no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, eles passam uma lista, um abaixo-assinado, onde eles coletam 10.000 assinaturas pedindo para Dom Pedro, o príncipe, não voltar, ele ficar. E aí diz a lendária história que ele e a sua esposa, Leopoldina, vão ali onde hoje é a Praça 15, né? Tem um palácio ali no meio da Praça 15, né? Uma construção antiga. Ali era um palácio real. E eles vão na sacada do palácio e tem a famosa frase de Dom Pedro, né? Se para o bem da nação que eu fico, então diga que eu fico. Não voltarei para Portugal. Ou seja, Dom Pedro passa a mostrar que o Brasil está sendo representado. E representado por quem? Por Dom Pedro, por ele próprio. Lembra da lógica do absolutismo, né? Era mais ou menos isso. Ou seja, Dom João VI, né, não está mais no Brasil, está o filho dele. E quando os portugueses, depois da Revolução do Porto, passam a pressionar o Brasil para voltar a ser colônia, uma das coisas que pedem é que ele volte. E aí ele diz: não voltarei. Os portugueses ficam indignados. E aí, né, manda uma série de ordens vindas de Portugal, dando ordens contrárias a Dom Pedro I. E aí, em maio de 1822, Dom Pedro I diz o seguinte: só pode haver regras aqui no Brasil se eu que aprovo. Não é uma carta mandada de Portugal que vai virar lei e ordem no Brasil. E isso fica chamado como dia do cúmplice. Ou seja, só vai ser cumprida uma ordem de Portugal se o Dom Pedro, o príncipe que está aqui, autorizar. E a situação vai se amargando, a tal ponto em que Dom Pedro I, né, na época um príncipe, Dom Pedro de Alcântara, recebe uma cartinha dizendo o seguinte, dizendo que se ele não voltar imediatamente, os portugueses vão vir, descer na Baía de Guanabara, amarrar ele e levar de navio para Portugal. E aí ele estava em São Paulo, fazendo viagens com pessoas que estavam defendendo a ideia de um Brasil independente de Portugal. Diz a história que quando ele leu essa carta, no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, de São Paulo, um rio que não existe mais, que está todo poluído, ele chega e, né, levanta a sua espada e diz:
independência ou morte. Ou seja, se vocês são cabra macho mesmo, né, de vir buscar, então venha que eu estou aqui com a minha espada e com os brasileiros para me defender. Ou seja, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil proclama a independência em relação a Portugal. Ou seja, Dom Pedro I, de um jovem príncipe de 21 anos, se transforma no primeiro imperador do Brasil. Não mais o Brasil comandado pelos portugueses, mas sim o Brasil tendo um imperador que representa os interesses brasileiros. Um país independente. Ok? Ou seja, Dom João VI vem para o Brasil em 1808 e implementa uma série de reformas que mudam a cara do Brasil. Quando ele modifica essas estruturas políticas, econômicas e sociais do Brasil, Dom João VI acaba fincando laços no Brasil. Não quer voltar para Portugal. Mas em 1820, os portugueses mandam ele voltar, senão Portugal vai virar uma república. Então ele abandona o Brasil, volta para Portugal, mas em compensação deixa o seu filho. Quando ele volta para Portugal, a coisa está sombria. Os portugueses não estão querendo negociar com o rei para ficar trocando cartinha amorosa com o filho. Não. Os portugueses querem que o Brasil volte a ser colônia e que Dom Pedro I volte a Portugal. E é nesse sentido que o Brasil passa a ter a sua independência. E essa independência acontece nesse atrito, nesse choque entre os portugueses que querem que o Brasil volte a ser colônia e os brasileiros que não querem voltar a ser colônia e querem ser independentes. E quem é o catalisador disso tudo? Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Então, ou seja, o Brasil torna-se independente não por conta de uma guerra de independência contra Portugal, mas sim a partir de um ponto de vista de um dos filhos de Dom João VI, ou seja, Dom Pedro I. Então, olha a contradição, né, que muitas pessoas apontam. Quem proclamou a independência do Brasil foi um português, Dom Pedro I, que veio com 5 anos lá de Portugal em 1808, jovenzinho. Né? Ou seja, olha que interessante, né? E a gente vai ver essa contradição a todo instante durante o governo imperial. Então é nesse sentido que a gente encerra um ciclo aqui para a prova da ESA. Vimos expansionismo marítimo, vimos Brasil colonial e vimos Brasil joanino, com a família real do Brasil. A partir de hoje a gente vai ver a história de um Brasil independente. A história de um Brasil em que é governado por um rei, ou seja, o chamado Brasil imperial. Show de bola? Vamos fazer exercício? Abre lá, página 274. Essa página 274 é a página lá, é o exercício lá no cantinho. Vamos lá, página 274. A elevação, questão da ESA, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, em 1815, né? O Brasil não é mais uma colônia e passa oficialmente a ser um reino com Portugal e Algarves. Foi uma medida tomada pelo regente Dom João com o objetivo de, letra A, o que Dom João queria ao elevar o Brasil à categoria de Reino Unido? A. Aumentar o seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um império que englobava colônias espanholas da América. B. De unificar as coroas de Portugal e Espanha. C. De melhorar a defesa do Brasil contra as invasões francesas. D. De obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena.
é de satisfazer a cobiça das elites brasileiras que com essa medida tiveram acesso às minas de prata da Bolívia. E aí, qual era um dos múltiplos interesses em que eu disse aqui na aula que era importantíssimo para Dom João elevar o Brasil a Reino Unido? Letra D, né? Ou seja, ao fazer isso, Dom João mata 2 coelhos com uma cajadada. Ele permanece no Brasil, não precisa sair, já que o Brasil é um reino unido a Portugal. Então, ele vai e manda seus emissários a Viena, na Áustria, e onde ele consegue negociar com os reis europeus qual vai ser o destino da Europa. Então, ele não precisa voltar para Portugal para mandar um representante. Não. Opa, o Brasil é um reino unido com a Inglaterra. É nesse sentido que você tem que entender esse interesse de Dom João VI. Segundo, página 275. No ano de 1817, a província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de Dom João VI, que ficou conhecida como a Revolução Liberal, B, Cabanagem, Confederação do Equador, Revolta dos Alfaiates ou Revolução Pernambucana? Qual que é a alternativa certa? Revolta em Pernambuco contra os interesses de Dom João VI no Rio de Janeiro. Revolução Pernambucana, letra E. Né? Ou seja, como eu disse, não havia o clima de euforia nacional. Né? O povo pernambucano não se sentia brasileiro. Ok? Lembra da América Latina que um pedaço virou Argentina, outro pedaço virou Uruguai, outro pedaço virou Bolívia, Paraguai, México. Eles não permaneceram unidos por ter sido colonizados pela Espanha. Essa era a tendência do Brasil. Pernambuco ser um outro país que fala português, a Bahia ser um outro país que fala português, o Rio Grande do Sul ser um outro país que fala português. Mas alguns fatores aconteceram para impedir que isso acontecesse. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Mesma página. De novo, hein? Olha como cai na prova da ESA. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, está ligado ao quê? A, ao desejo de Dom João de agradar os ingleses. B, o projeto de implantação do regime monárquico no país. C, a assinatura do Tratado de Fontainebleau com a Espanha. D, a ação das sociedades maçônicas estabelecida no Rio de Janeiro. Ou a necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena. E aí, qual é a alternativa correta? Letra E, a necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena, sem precisar que Dom João VI saísse do Rio de Janeiro. Afinal de contas, ele estava gostando. Vamos lá. Página 276. A política externa de Dom João VI, quando imperador do Brasil, determinou que se realizassem ações militares em territórios vizinhos ao Brasil. Ou seja, Dom João VI veio para o Brasil e ele teve algumas ações militares em regiões fronteiriças com o Brasil. Esses territórios que foram invadidos por tropas de Dom João VI foram a letra A, Guiana Francesa e França Antártica. B, Guiana Inglesa e Província Cisplatina. C, Guiana Francesa e a Província Cisplatina. D, a Guiana Inglesa e a França Antártica. Ou letra E, Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Qual que é a alternativa correta? Letra C, Guiana Francesa ao norte e a província de Cisplatina ao sul, onde é a região do Paraguai. E a última, para terminar, vamos acompanhar aqui. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seu processo de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados, aquilo que eu acabei de dizer. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo,
O único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a... Essa é difícil, hein? A que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a... Letra A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Isso não ajudou a integridade. B. A incorporação da província da Cisplatina e da Guiana Francesa. C. A ação pacificadora de Caxias. D. A transferência da corte portuguesa ao Brasil. Letra E. A manutenção do regime monárquico após a independência. Qual dessas não tem nada a ver com a manutenção do território que nós temos hoje, em 2020? Território geográfico do Brasil. E aí? Quais desses fatores históricos não contribuem para a gente entender o tamanho do Brasil hoje? Só tem uma alternativa possível. Letra B. Por que a incorporação da província da Cisplatina e a Guiana Francesa por Dom João VI não contribuiu para a integridade? Justamente porque o Uruguai e a Guiana Francesa hoje não fazem parte do Brasil. Ok? Ou seja, todos esses fatores de alguma forma contribuíram para o Brasil, a antiga colônia portuguesa, se manter-se unida. Por exemplo, o Reino Unido, tá? Os países da América Latina, eles passam a se tornar independentes, principalmente mediante a invasão de Napoleão à Espanha. Quando Napoleão invade a Espanha, a América Latina fica sem um rei para obedecer. E surgem vários reinos e repúblicas que se tornam independentes da Espanha. Né? Duque de Caxias teve um papel fundamental. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco no período regencial. É a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ou seja, se na Espanha o rei foi lá e ficou preso, e a América se tornou independente, Dom João VI foi esperto. Ele veio fugido de lá e ficou aqui e montou o seu reino, mantendo todo o território. Né? Os pernambucanos tentaram isso em 1817, mas ele foi lá e mandou tropas e acabou com tudo. E a manutenção do regime monárquico, né? Ou seja, de alguma maneira, a monarquia absolutista, né, o poder centralizado na mão de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ajudou a manter a unidade territorial. Show de bola, gente? Eu vou postar o slide aí para vocês daqui a pouco, beleza? Valeu!